Peraí. Ferro e carbono, encontramos as dendritas em todo sólido que se cristaliza quando resfriado, como o aço, o alumínio ou ainda os flocos de neve. Resfriar rapidamente o aço o deixa ainda mais duro. Obtemos então o aço temperado. Entre os grãos surge uma cavidade. É por essa falha na estrutura, causada provavelmente pelo envelhecimento do metal, que nós iremos continuar nossa viagem. No fundo da imagem, um grão de perlita com sua estrutura em lâminas aparece. Professor, Oi. eu vou ter que entrar, eu vou entrar aqui via notebook e vou sair daqui, tá? Me aceita aí. Tá. Mas pode continuar, eu tô tentando entrar aqui. Quando eu for entrar, eu te falo. Estas estruturas, no fundo da imagem, um grão de perlita com sua estrutura em lâminas aparece. A grande diagonal escura no meio deste grão contém apenas um pouco mais de carbono que as zonas claras. É esse suplemento de carbono que vai dar a cor mais escura a todas as diagonais mais finas deste grão de perlita. Estas estruturas em flocos salpicadas por manchas pretas e brancas são as falhas na estrutura da matéria, mostradas pelo microscópio. Com o máximo de aumento, nós vemos surgir uma sucessão regular de pequenos pontos. Fica, enfim, visível a estrutura atômica do aço. Um empilhamento em todas as direções do espaço de átomos de ferro e de carbono. Peraí. Entrou aí? Bom dia, professor. Bom, João. Beleza? Tá vendo o vídeo aí? Tranquilo? Sim, professor. Então, eu vou iniciar a aula de hoje aí com esse vídeo aí. Ele tem duração aí 3 minutos. E depois, aí nós vamos entrar na aula, que isso aqui vai abrir a cabeça de vocês para a aula de hoje. Tá bom, então. Ele pegou uma engrenagem, né? Aqui ele pega uma engrenagem e vai ampliando ela. Aço. Distribuição Sinapse. Versão brasileira MG Studio. A olho nu, nada mais do que uma engrenagem sem dentes. Feita de um aço simples, composto na maior parte de ferro e de um pouco de carbono. Essa pequena quantidade de carbono é suficiente para proteger a engrenagem da corrosão, mas não o torna totalmente indestrutível. Para deixar o aço ainda mais resistente, colocam-se outros elementos como níquel, magnésio ou ainda cromo. Desta forma, várias centenas de tipos de aço diferentes puderam ser elaborados. De mais perto, essas lascas nos deixam ver a estrutura desta liga. Uma paisagem confusa aparece. Pode-se ver aqui alguns pontos brancos. São minúsculas partículas depositadas na superfície de preparação. Cada uma dessas pétalas é um grão de aço chamado de dendrita. Liga de ferro e carbono, encontramos as dendritas em todo sólido que se cristaliza quando resfriado, como o aço, o alumínio ou ainda os flocos de neve. Resfriar rapidamente o aço o deixa ainda mais duro. Obtemos então o aço temperado. Entre os grãos surge uma cavidade.
É por essa falha na estrutura, causada provavelmente pelo envelhecimento do metal, que nós iremos continuar nossa viagem. No fundo da imagem, um grão de perlita com sua estrutura em lâminas aparece. A grande diagonal escura no meio deste grão contém apenas um pouco mais de carbono que as zonas claras. É esse suplemento de carbono que vai dar a cor mais escura a todas as diagonais mais finas deste grão de perlita. Estas estruturas em flocos salpicadas por manchas pretas e brancas são as falhas na estrutura da matéria, mostradas pelo microscópio. Com o máximo de aumento, nós vemos surgir uma sucessão regular de pequenos pontos. Fica, enfim, visível a estrutura atômica do aço. Um empilhamento em todas as direções do espaço de átomos de ferro e de carbono. Além deste estágio, nada mais pode ser visto. Bom, então, galera, o que acontece? Vamos para a aula de hoje aí. Vocês estão enxergando minha tela? Ah, sim, professor. Ah, sim. Então, vamos seguir o fluxo aí. Aqui, né, as letrinhas tradicionais que a gente já vem usando aí, né? Então, na unidade 3.1, que é a unidade que a gente vai trabalhar agora, a gente começa a falar de recozimento e normalização. Só que, para entender recozimento e normalização, eu vou abrir a cabeça de vocês para a estrutura ferro-carbono. Porque, igual vocês viram no vídeo, né? Você vai ampliando, e você vê que o material metálico ele é composto basicamente de ferro, carbono e suas ligas, tá? E o ferro, na condição, né, alotrópica, né? Por quê? O que é a alotropia? É a propriedade que o material tem de se transformar em outro material devido ao rearranjo dos seus átomos, né? Devido àquela estrutura, aquela última estrutura que você viu lá, né? Se rearranjar, mas com os mesmos componentes. Mas nesse novo rearranjo, temos um novo componente com propriedade diferente. Então, nesse diagrama bifásico ferro-carbono, que nós vamos ver agora, tá? Eu apresento para vocês que devido ao aumento de temperatura, tá? Nós teremos aí uma nova estrutura. Então, a temperatura vai aumentando e aí teremos novas estruturas. Então, eu já vou lá na frente, tá? É muita teoria, tá, galera? Mas vocês vão sobreviver, tá? Até hoje, nenhum aluno meu morreu com essa aula de hoje, não. Vamos lá. Olho na tela. Gruda esses olhos seus aí, que só. Então, vamos lá, galera. Repara o seguinte. O seu gráfico, tá? O seu gráfico, ele vai de 0, tá? Até 6,7. Isso aqui é a porcentagem de carbono. Porcentagem de carbono que você tem. Se eu pegar aqui mais ou menos no 0,77, para cá é aço. Passou para cá, cara, tá? É ferro fundido. Beleza. Ok.
O ponto A corresponde ao ponto de fusão do ferro puro. Então, lá em cima é o ponto de fusão do ferro puro. Então, aqui eu tenho a temperatura. Então, se eu pegar o ferro puro a 1540, tá? Ele passa para o estado líquido. Beleza? Estão entendendo isso aí ou não? Beleza. O ponto D corresponde a um ponto de indefinição. Depois a gente fala, o D está aqui, tá? Não esquenta a muleira, não. O ponto D está aqui, tá? Todas essas linhas aqui, galera, representam um estado de passagem, tá? Não é que o aço morreu, não. Ele está passando de um estado para o outro. Então, se eu passo daqui para cá, então, a linha AC, tá? A linha, por exemplo, AD, eu tenho a linha aqui AD, eu tenho a linha AE, tá? São estados de passagem. Mas que tipo de passagem é essa? Eu estou saindo aqui, ó, a linha AE, por exemplo, aqui, né? A linha ECF, então, EC, tá? F, essa linha aqui é estado de passagem. Mas que passagem? Tá? São passagens de um estado para o outro. Então, eu estou na condição sólido e aqui eu passo para líquido. Condição sólido, condição líquida. Beleza? Ok. A linha G... Aí vocês estão me perguntando, pô, mas eu tenho que saber isso tudo. O que eu quero que vocês entendam é que isso aqui é um diagrama bifásico, ferro, carbono, no qual eu estou aumentando a temperatura do material e devido à sua condição alotrópica, que ele apresenta esse fenômeno, o rearranjo estrutural da sua microestrutura, ele vai apresentar novas formas, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. E eu estou explicando para vocês o que está acontecendo no gráfico, tá? E a linha GS, então vou pegar aqui a linha GS, tá? Então o ponto G está aqui, o S está aqui. Aí vocês vão falar assim, professor, não estou anotando nada. Por que não é para anotar? Porque isso tudo aqui está na aula de vocês aí. Então, o que o senhor e a senhora tem que fazer? Você tem que pegar a aula de hoje, imprima o gráfico e vai lendo. Ó, GS, o que é GS? Né? SE, cadê a linha SE? Tá aqui, a linha SE, tá aqui a linha SE. Cadê a linha PSK? PSK. Cadê aqui? Essa parte do diagrama corresponde às reações que ocorrem no estado sólido. Mas como assim no estado sólido? Eu estou pegando uma barra de ferro, estou aquecendo essa barra de ferro e ela está mudando de configuração, tá? Mas eu não estou mudando do estado sólido para o estado líquido. Eu estou tendo um rearranjo microestrutural. Então, lá no início do vídeo, vocês ficaram vendo lá que aquele átomo de carbono que está lá no núcleo, né, lá embaixo, ele vai se movimentar. Repara que nós estamos falando de temperaturas em torno de 800, 912, 1000 graus. Professor, aí eu já tenho ferro líquido? Não, ele está sólido. Só que ele está passando, por exemplo, de uma ferrita, que é um ferro gama, para uma austenita, que é um ferro alfa, para uma austenita, que é um ferro gama. Estão entendendo aí, crianças? Sim. Então, beleza. Vamos sapecar, então. O ferro puro apresenta-se a 912 graus sobre alfa, sobre a forma alfa. Então, a 912 graus, eu tenho um ferro puro sobre essa forma aqui. Beleza? Pessoal, mas o que é alfa? Tá?
Isso é um nome. Igual, você chama Maria, José, Pedro. Isso é um nome que eles deram para a forma do material nessa condição. De 900 a 1394, você passa a ter o ferro gama. Opa! O ferro gama, pessoal, ele já está no estado líquido? Não, ele está no estado sólido. Ele está sólido. Outra situation. Ele só mudou de nome. Por que ele saiu de uma perlita, uma ferrita, e virou uma austenita? Por causa do rearranjo molecular. Né? Eu não gosto de falar molécula quando está sólido, né? No caso aí. E nessa região todinha aqui, galera, isso tudo aqui é austenita. A austenita é altamente instável, tá? Mas tudo aqui é austenita. Então, essa região aqui, ó, o ferro, né, no estado sólido, está ainda como austenita. Ok? Ok. A solução sólida do carbono ferro gama é chamada de austenita. Então, tá aqui a criança, ó, austenita. Olha que bonitinho aqui, ó. Aqui, eu tenho a sementita. Aqui eu tenho a austenita mais a sementita. Então, coloque esse nome na sua filha. Austenita, sementita, ferrita. Você tem filha com esse nome, professor? Oi? Você tem filha com esse nome? Eu queria ter, mas não deixou, não. Não deixar, não. Né? Austenita. Entendeu? Agora, eu, na verdade, nem conheci, não. Mas o pessoal comentava que lá na Federal tinha um professor que deu o nome dos filhos dele de Rutênio, Rubídio. São elementos da tabela periódica. Aí é tenso, né? Mas vamos lá, vamos seguir o fluxo aí. Vocês tiveram aula com a Thalita? Foi? Campo? Não. Não, né? Ah, ela tem uma tatuagem no braço da fórmula molecular, cara. Eu esqueci qual é o elemento químico. Vocês lembram daquele anel de benzeno e tal? Ela tem uma tatuagem no braço daquele trem. Muito doido. Mas vamos lá. Aí, galera. O que eu tô falando para vocês, galera, isso tudo aí tá na aula. É só para vocês captarem a mensagem. O que eu tenho um gráfico, um diagrama ferro-carbono, no qual eu aqueço esse material e ele vai mudando a configuração. E cada vez que ele muda a configuração microestrutural, essas configurações vão recebendo nomes. E essas configurações apresentam propriedades diferentes lá do início. Certo? Então, beleza. Na faixa compreendida entre SE, CF e a linha SK, estão presentes fases ferro-gama e o carbono, sob a forma de austenita e sementita, que é essa fase aqui, ó. Tá? Então, nesse caso aqui, galera, nessa questão aqui, nós temos aqui, ó, toda essa região aqui é composta de austenita e sementita. Ok. Toda essa região aqui é composta de austenita. Toda essa região aqui é austenita. Isso tudo aqui é austenita. Ok, beleza. Tá? Agora, repara o seguinte. Nessa região aqui, eu já passo a enxergar, né, o ferro em qual estado? Aqui eu já estou no estado líquido, né? O estado líquido da austenita, nessa região aqui, ok? Então, o material vai mudando. E aqui eu já tenho líquido, aqui é só líquido, aqui eu tenho ferro líquido. Beleza. Lembrando que daqui para cá é aço. Veio para cá, você aumenta a quantidade de carbono e você passa a ter ferro puro, né? Que no caso aí, o material mais duro, mais quebradiço. Depois nós vamos entrar melhor nisso aqui, tá? Beleza.
seguindo o fluxo aí, vamos seguir esse fluxo aí. Bom, isso aqui é o que eu falei para vocês. Então, na hora que você for estudar, o que você tem que fazer? Você tem que pegar, imprima esse gráfico, e aqui está tudo que eu falei, está aqui explicado para você. Aí eu dei um pontinho de definição, aí você olha lá no gráfico. Esse gráfico é o gráfico binário ferro-carbono, tá? Então, está tudo aí bonitinho para vocês. Agora, né, eu chego aqui nesse gráfico aqui, e nesse gráfico aqui, a gente tem outros nomes. Carbono hipoeutetoide. Hipo é pouco, tá? Nessa região aqui, ó, é o carbono hipoeutetoide, tá? Nessa região aqui, eu já tenho o carbono hipereutetoide. Nessa região aqui. E nessa região aqui, que nós estamos trabalhando com 2,11%, tá? Eu já tenho propriamente o ferro fundido. Então, falou em ferro fundido, você tem 2,11% de ferro fundido. Você está nessa região aqui, tá? Falou em aço, você está para cá, sossegado. Você está nessa região aqui, beleza? Aí aqui, de novo, eu tenho a austenita, toda essa região aqui é a austenita. Cara, eu moro em apartamento. Deixa pra lá. Toda essa região. Não, começou pertinho, ó. Não, senhor. É que eu moro em apartamento e eu tenho um vizinho que parece que ele toma banho de perfume, cara. Todo dia esse horário, dá uma maré, cara. Pelo amor de Deus, bicho. Parece aqueles, nem sei o quê, aqueles avanços, entendeu? Eu acho que você tá com corona, né, não? Nossa, não, tô sentindo o cheiro, pô. Entendeu? Não, mas que maré que dá, bicho. Nossa Senhora. E eu tenho alergia de tudo, cara. Se eu ver uma flor, eu começo a espirrar, cara. Eu tenho alergia de tudo. Mas vamos lá. Aí esse horário, quantas horas aí agora? 9h10, 9h15, né? 9h17. É todo dia esse horário da maré, cara. Entendeu? Antes isso do que vizinho maconheiro, né, bicho? Subir com a maré. Mas vamos lá. Mas vamos lá. Aí, voltando aqui ao nosso caso aqui, nesse gráfico aqui é só para vocês perceberem que daqui para cá tem pouco carbono, é o eutetoide. Daqui para cá é hipereutetoide, muito carbono, mas ainda é um aço que dá para trabalhar. E daqui para cá eu já tenho ferro fundido. Aí, vamos seguir o fluxo aqui, eu só queria chamar a atenção de vocês, pessoal, que é o seguinte. Você tem aquele gráfico, não sei se vocês lembram, daquele nosso gráfico bonitinho aqui, tensão, deformação, né? Então, esse gráfico bonitinho que nós temos aqui, ó, nós temos a seguinte situação, tá? Ou seja, esse gráfico é só para quem está abaixo, para quem está com 0,77% de carbono, tá? Passou disso, você já está naquele outro gráfico assim, ó, você já é um material frágil, tá? Como tensão é diretamente proporcional à sua deformação, né? Nesse gráfico aqui, nessa região aqui, obedecendo a lei do incrível Hulk, tá? Então, quanto mais carbono você vai colocando, mais frágil o seu material vai ficando. Então, ele vai virando realmente o ferro fundido. Ele vai ficando mais duro, tá? Então, aqui é aquela estrutura que nós vimos na engrenagem. Você foi crescendo, crescendo, crescendo. O ferro alfa é a ferrita. O ferro gama é a austenita. O ferro delta é a ferrita delta. Temperatura de fusão, 1538 graus. Nas ligas ferrosas, as fases alfa, gama e delta formam soluções sólidas com carbono
intersticial. O que é intersticial? É que aqui, ó, vai aparecer um carboninho aqui bonitinho. Certo? E aí, quando você faz o tratamento... não, vamos seguir o fluxo aí que tô adiantando. Mas grava essa imagem aí na cabeça de vocês, tá? Aí, vamos lá. Austenita. Aí, eu falo para vocês a seguinte situação. Tá? Eu falo para vocês a seguinte situação, tá? Propriedades constituintes dos ácidos e sua influência sobre suas características. Então, eu falo para vocês que eu peguei uma barra de ferro e fui aquecendo essa barra de ferro. Ponto. Né? E aí eu passo pelas transformações do tipo, devido à forma alotrópica do aço, do ferro, mas não deixou de ser esse ferro fundido. Mas devido à sua forma alotrópica, né, que ele vai reconfigurando, né, eu passo de austenita, ferrita, cementita, perlita, né? E aí, quais são as características de cada elemento? Por exemplo, a austenita nos ácidos carbono comuns só é estável acima de 727 graus. Consta de uma solução sólida de carbono no ferro gama e apresenta uma estrutura de grãos irregulares. Possui uma boa resistência mecânica e apreciável tenacidade, não é magnética. A ferrita é o ferro no estado alfa, contendo traços de carbono. Apresenta estrutura de grãos irregulares, baixa dureza e baixa resistência à tração, mas excelente resistência ao choque e elevado alongamento. A cementita é o carbono do ferro, contendo 6,67% de carbono. Dura, quebradiça e responsável pela elevada dureza e resistência dos ácidos de alto carbono, assim como pela sua maior ductilidade. E a perlita é uma mistura mecânica de 88,5% de ferrita e 11,5% de cementita na forma de lâminas finas dispostas alternadamente. Suas propriedades são intermediárias às ferritas da cementita. Então, é o que cada fase alotrópica no diagrama ferro-carbono vai apresentar para nós aí as características dessa fase. Então, vamos lá. Aqui é só mostrando para vocês, né, o que eu já tinha falado, até aqui é hipoeutetoide, até aqui é hipereutetoide, né, daqui para cá você já tem o ferro fundido, tá? Então, beleza, aí vamos seguir o fluxo. Então, se você olhar em termos de microscópio, você vai afundando, 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 né, igual nós fizemos lá. Aqui eu tenho uma ferrita e aqui eu tenho uma austenita. Ferro puro, formas alotrópicas. Bom, a ferrita, ela vai ter um limite de resistência, tá? A ferrita, ela tem um limite de resistência de 35, um alongamento de 40%, uma dureza Brinell de 90, Rockwell Brinell, né? HB, né? Dureza Brinell. Aí vocês têm que observar o seguinte, a cementita, ela não alonga. Por quê? Porque ela é um ferro puro, tá? Ela é quebradiça. Só que ao tanto que ela é dura, 650, né? Dureza Brinell, HB. Agora, a perlita, né? Ela tem um limite de resistência alto, já possui uma deformação, mas uma dureza intermediária. E a ferrita apresenta essas propriedades. Aí você fala assim, professor, qual que é o melhor? Não existe melhor ou pior. O que existe é a aplicação daquele material e como você vai tratar o material termicamente para atingir aquele objetivo desejado. Esse objetivo é desejado através de tratamentos térmicos, tá? E esses tratamentos térmicos vão o quê? Eles podem aumentar ou diminuir o tamanho do grão, tá? E, consequentemente, manter
a característica desejada do material. Então, aqui, né, eu trago para vocês a seguinte situação. O que eu estou trazendo aqui para vocês? Estou trazendo aqui que o seu ferro fundido, tá? Ele vai se subdividir em cinzento, nodular, branco maleável. O seu aço, tá? Ele vai ser um aço liga de baixa liga ou alta liga. Então, você obtém um ferro fundido cinzento, nodular, branco maleável através da quantidade de carbono ou tratamento térmico que você vai fazer no material. Você vai obter o aço, tá? Através dos elementos de liga que você coloca no material. Então, aqui agora, né, eu apresento para vocês, né? Então, você tem um ferro fundido cinzento. Olha como é que ele é, estruturalmente falando. Lembra do filminho, da engrenagem, que você vai aumentando, aumentando, aumentando. O nodular é assim. Vermicular tem essa aparência aqui. O maleável vai ser assim e o branco vai ser assim. Ferro fundido branco. Beleza. Aí, cara, vamos seguir o fluxo aí. Então, aqui eu tenho de novo o gráfico, né? Por que eu tô batendo nisso toda hora, mostrando o gráfico para vocês? Para ver, para fixar, né? Para fixar isso aí. Então, vamos lá. Quando a gente fala de tratamento térmico, tá? A gente tem esses tratamentos térmicos aqui. Recozimento, normalização, têmpera e revenimento, endurecimento superficial. Tá? Aí, vamos lá. Ó, o que eu estou falando para vocês aqui agora? Imagina que eu tenho um ácido líquido. Ácido é ótimo, né? O ácido líquido produzido no conversor sendo transportado para o lingotamento ou para instalações de metalurgia de panela. Então, olha só. Quando eu falo o ferro líquido, que é o ambiente de trabalho de vocês vão... Tem gente que vai para a siderurgia, tá? Aqui eu tenho a panela. Aqui, ó, a panela está aqui. E aqui eu tenho o aço líquido aqui dentro. Ele está aqui dentro. Repare que essa parte preta aqui é a escória, tá? A escória fica aqui, ó. Isso aqui você não precisa. O que te interessa é a parte dourada aqui, que é o quente pelando, literalmente. Tá? Então, o que acontece? 98% de ferro, de 0,04 a 1,5% de carbono e 1% de manganês. Eu estou a 1.650 graus e uma fluidez de 6 centipoase, tá? Ou seja, isso aqui é literalmente o quente pelando, entendeu? Agora, se eu adiciono elementos de ligas nessa panela aí que vem o aço ligado. O que é o aço ligado? É você colocar elementos de liga nessa panela aí. Aí você vai passar a ter o aço ligado. Beleza? Então, vamos lá. Então, o que nós temos aqui? Aqui é a nossa matéria-prima, né, básica. E através dessa panela gigantesca aqui, né, que você vai produzir a peça que você deseja, né? Então, nesse caso aqui, eu estou produzindo os lingotes, né, o bloco laminado, e eu vou trabalhar isso aqui, eu vou laminar esse trem aqui. Eu vou cortar, vou laminar, vou esticar. A partir desse matéria-prima aqui, eu faço o material que eu quero. Lembrando que esse lingote gigante, ele veio lá do minério de ferro, tá? Lá do minério de ferro que você produz isso aí. Dúvidas, galera? Todas elas? Sim, não, espera um pouco, vamos ver. Então, vamos lá. Agora tá tranquilo.
Então, vamos lá. Então, aqui, eu mostro para vocês, tá? Um tubo, né? Passando por um tratamento térmico, tá? Ele está dentro de um forno, entendeu? Então, quando você pega um tubo e coloca ele dentro de um forno, assim, fazendo esse tratamento térmico, você está, o quê? Aliviando tensões, você está reorganizando a microestrutura dele, tá? Isso é mais ou menos quando você faz o bronzeamento artificial, você entra dentro daquela câmara, né, de tratamento térmico, só que aí é um forno, né? E você está o quê? Aliviando tensão do material, você está reorganizando o material para, na hora que ele for ser trabalhado, posto em serviço, ele não tenha trinca, não tenha problema. Aí, então, nós vamos falar da aula de hoje, né? Os tratamentos térmicos. Aí, o que acontece? Tratamentos térmicos. Operações de aquecimento de material a uma dada temperatura e esfriamento após certo tempo, em condições controladas, com a finalidade de dar ao material propriedades especiais. São executados por alteração de velocidade de esfriamento e da velocidade de aquecimento ou da temperatura que são esfriados ou ambos. Então, quando se fala em tratamento térmico, tá? Você vai entrar numa seara que chama TTT, transformação, tempo, temperatura. Então, de acordo com essa curva TTT, transformação, tempo, temperatura, a sua microestrutura vai se reorganizar. Então, vamos lá. Possibilidade de tratamento térmico devido à recristalização e modificação de fase. Então, olha só. O que acontece? Quando você faz um tratamento térmico, né, o grão que estava desse tamanho aqui, dependendo do tempo da transformação e da temperatura, então, tempo, temperatura que vai ficar dentro do forno, quanto tempo que ele vai ficar lá dentro, você vai ter um tipo de transformação. Então, o grão que estava desse tamanho aqui, tá? Com os fatores que você está analisando aqui, você pode transformar aquele grão em, por exemplo, esferoidal. Ele pode chegar a esse nível aqui, tá? Ou ele pode terminar nesse nível aqui. Mas de que vai depender isso? Do tempo e da temperatura do forno para você ter a transformação. Então, vamos lá. Recristalização ocorre para materiais e ligas de diferentes temperaturas. Deve apresentar um mínimo de encruamento e ser aquecida a temperatura adequada. Aí você tem um fenômeno de recristalização. Então, aqui eu mostro para vocês o diagrama TTT. Tempo, temperatura e transformação. Aí, o que ocorre aqui agora, pessoal, é a seguinte situação, né? Ó. Vamos lá. O que acontece aqui, ó, é que na construção das curvas aqui, na construção dessas curvas, né, o que você verifica? Você verifica que você tem
a perlita representa essa região aqui, tá? Então, você sai desse estado aqui de austenita e passa completamente para o estado de perlita, tá? Então, se nós olharmos aqui, ó, eu vou ter uma perlita grosseira. Por quê? O que acontece nesse gráfico aqui? Eu estou a 727, produz um resfriamento no material, tá? E esse material, consequentemente, chega na temperatura, ele chega na temperatura da perlita. Eu vou mostrar aqui para vocês essa transformação no livro. Então, vamos lá. Tem um negócio aqui. Então, olha aqui, ó. Então, a gente entra aí na seção 3.1, né, do livro. Aqui, ó. Então, vou analisar esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico. O qual, eu acho que eu coloquei bonitinho aqui para vocês. Mas coloquei aqui, ó. Aqui fica melhor. Aqui, ó. Na figura 3.2, então é essa figura aí, o que eu observo? Duas linhas são traçadas. Então, essas duas curvas aí, né? À sua esquerda está a austenita, à sua direita está a perlita. Ok. Então, duas linhas contínuas são traçadas. Uma das curvas representa o tempo necessário a uma determinada temperatura para o início da transformação. Então, aqui eu tenho temperatura e aqui eu tenho tempo. Ok. Beleza. Entre as duas linhas contínuas, existe uma linha tracejada, que corresponde ao estado de 50% de transformação concluída. No diagrama de transformação de fase, a temperatura eutetoide é representada por uma linha horizontal, né? Então, essa linha horizontal, que é a temperatura eutetoide, o material permanece na mesma temperatura e a transformação acontece, tá? A transformação de austenita em perlita ocorre quando uma liga de composição eutetoide é super resfriada abaixo da temperatura eutetoide. Assim, a partir da curva de início de transformação, é possível determinar o tempo necessário para que essa transformação tenha início e fim. O que eu estou falando para vocês, galera, é a seguinte situação aqui. O que é? Primeiro, vamos entender o que é temperatura eutetoide. A temperatura eutetoide, tá? Se você vier lá nesse gráfico aqui, ó, se nós viermos nesse gráfico aqui, temperatura eutetoide é a temperatura na qual as transformações começam a acontecer, tá? É como se eu tivesse aqui, ó, e eu vou dar um zoom nessa região aqui, ó. Dei um zoom aqui nessa região aqui, ó. Ó, aqui, ó. Dei um zoom aqui, ó. Então, eu estou analisando esse problema aqui, ó, nessa região aqui. Então, o que acontece? Aqui, que a temperatura eutetoide, 727 graus, é onde que o negócio começa a acontecer, né? O que ele mostra para a gente aqui nessa situação ampliada? Ele mostra o seguinte, que
A partir do diagrama da figura 3.2, observa-se que, partindo de uma temperatura de 727 graus, ou seja, lá em cima, a liga de composição eutetóide é formada totalmente por austenita estável. Então, aqui só tem austenita. Aqui, ó, ferro, gama, só tem austenita. Tá? Só que a partir que esse gama, ele é resfriado abruptamente, tá? Ele começa a passar do gama para a ferrita mais, né? Ou seja, ele transforma-se de gama e já começa a aparecer essas lâminas aqui, ó. Essas lâminas aqui é o quê? É uma transformação em perlita. Eu saio da austenita para a perlita, igual visto no gráfico, né? Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou na temperatura eutetóide. Ô, Marcos, o que é isso? Essa temperatura? É a temperatura no qual as transformações acontecem. Aí eu vou e faço um resfriamento abrupto. Quando eu faço esse resfriamento, eu saio da condição de austenita e passo para a condição de perlita. Repara que quando eu faço essa transição aqui, ó, a temperatura permanece constante. Então, ele fala aqui, ó. A austenita é submetida a um resfriamento muito rápido, isso é, e resfria de 727 para 620 em 0,3 segundos. Opa! Se eu estou numa transformação, eu estou a 727, vou para 620, 100 graus de diferença abruptamente, tá? Eu tenho que meu material vai se transformar de austenita para perlita. Pronto. Depois, nós vamos ver se eu tiver 727 e cair para 520 e depois para 200, eu formo uma outra substância chamada de baianita. Tá? Então, aqui, olha que esse nome bonito. Perlita, baianita, sementita, né? São todas sugestões de nome aí. Então, aqui, ó. De 720 para 620, eu formo uma perlita grossa, tá? E aqui já é uma perlita mais fina, nessa região aqui. Então, vamos lá. Essas condições são indicadas pelo trecho AB da curva do tempo-temperatura. A 620 graus, a liga é mantida nessa temperatura como indicada pela reta horizontal BCD. Em aproximadamente 3,5 segundos, se inicia a transformação da austenita em perlita. Isto é, nesse momento, podemos considerar que 100% da austenita. Por volta de 8,5 segundos, já ocorreu 50% da transformação da austenita em perlita. Assim, temos 50% de austenita e 50% de perlita. Em 15 segundos, a transformação é concluída. Isso é, a austenita foi totalmente transformada em perlita e, nesse ponto, temos 100% de perlita. Ou seja, eu estou na temperatura de transformação, abaixei para 620, eu tenho uma austenita sendo transformada em perlita. Depois, a gente vai ver que se eu transformar isso aí mais rapidamente, eu passo de austenita para baianita, tá? Que é aqui, ó. Nas temperaturas em que ocorre a formação da perlita grosseira, as taxas de difusão são relativamente elevadas. O que é difusão? Difusão é o carbono transitando na estrutura, tá? Resultando na formação de perlitas grossas. Já em temperaturas relativamente baixas, a taxa de difusão do carbono é menor. Consequentemente, ocorre a formação de camadas mais finas. A estrutura composta de camadas mais finas de ferrita e sementida é denominada de perlita fina e é produzida em 540 graus. Aí nós temos aqui as figuras. Então, o que a gente observa é que, de acordo com o choque térmico que ocorre no material, esse choque térmico vai produzir para nós estruturas diferentes. Beleza. Ô, gente, se tiver dúvida, duvide.
Mas tá tranquilo, professor, tá dando para entender. Eu fiz o aba dessa parte aí ontem. Aí eu dei uma lida lá. Você tá fazendo muito AVA? Ah, professor, apareceu alguns, viu? Né? É. Ô, João, deixa eu te falar. A turma tem que fazer o desafio em nota máxima, viu? Se não fizer, não ganha Eu ponto. fiquei Não. sabendo. É. Eu comecei a fazer o meu tem esses dias, eu não tava sabendo, não, hein? Porque Tem não foi que passado nada pra gente de como é que funciona, o trem só apareceu no AVA e depois falaram que era pra fazer. Então, aí, ó, é mais uma fonte de renda aí, né? Ah, mas aqui treinar é chato demais, pessoas. Você tem que ficar toda semana. Toda semana. Ah, não dá, não. Nossa. Mas tem, porque senão vocês não ganham ponto, velho, entendeu? E aí a eu vi, casinha cai. ponto isso. É isso aí. Então vamos. Ô, João, e abriu o Oiapoque lá, cara? E, professor, tem previsão não, porque lá dá muita aglomeração, né? Aí lá ainda o povo não dá resposta de nada lá, não. Acho que vai funcionar igual a faculdade. Vai abrir no mesmo tempo da faculdade. E tá tudo fechado naquela região lá? Ali no centro abre uma coisa ou outra, às vezes, tipo assim, os caras têm cara de loja do lado de fora, sem ser dentro do shopping, que às vezes abre a loja só para um cliente lá ver, mas com hora marcada, esses trem. Aí tá mais ou menos assim lá. Tenso. Muito tenso. Bom, vamos voltar para nossa vida aqui, galera. Aí, ó, o que eu mostro para vocês nesse gráfico aqui, ó, tempo, temperatura e transformação, é que aqui, ó, exatamente o que eu falei aqui, né? A austenita sendo transformada em perlita. E aqui, ó, nesse ponto aqui, nesse outro gráfico aqui, eu tenho perlita. Um pouco mais abaixo, que o choque térmico é maior, e quando eu falo um pouco mais abaixo, eu vou ter uma baianita, tá? Agora, se de 727 graus eu cair para 100 graus, eu passo a ter uma estrutura que a gente chama de martensita, lá embaixo. Isso tudo que eu estou falando para vocês, gente, nada mais é do que o seguinte. Eu pego o diagrama ferro-carbono na fase holotrópica e altero a temperatura do forno. À medida que eu altero a temperatura do forno, o material vai apresentar novas propriedades, tá? E esses nomes que a gente está vendo, baianita, perlita, sementita, martensita, são os nomes da nova forma do ferro fundido, tá? Então, aqui eu mostro de novo, ó, temperatura lá em cima, ela vem caindo, austenita, perlita e caiu um pouquinho mais baianita. Lembrando que, se eu coloco mais carbono, eu vou deslocar essa curva aqui para a direita. Se eu colocar elemento de liga, eu desloco essa curva aqui para a direita. Então, aqui, eu tenho uma perlita grossa, e aqui, né, desse lado aqui é a minha perlita grossa, e desse lado aqui é a minha perlita fina, tá? E aqui, ó, baianita se forma a partir da decomposição isotérmica da austenita, né? Então, a austenita se decompôs, eu formei a minha baianita. E quanto mais rápido ela vai abaixando, mais esses veios vão se tornando visíveis, né? Então, olha só, no caso da baianita aqui, ó, eu vou a uma temperatura mais baixa do que a perlita. Já a martensita é lá embaixo mesmo, tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma baianita, tá? Aí você fala, professor, eu sou engenheiro mecânico, formado, e para que eu tenho que saber essas coisas? Um dos campos de trabalho do engenheiro mecânico é na metalurgia, é trabalhar fazendo aço. Ou, se você não... Professor, mas eu não quero trabalhar com isso. Mas você tem que saber que tipo de aço você está trabalhando para o seu projeto. Porque, de acordo
com a composição do seu aço, você vai ter um determinado comportamento do seu material em termos de resistência, ductilidade, maleabilidade, né? Então, por exemplo, um aço martensítico, ele é difícil de ser um ferro fundido, você não usina, porque ele é muito duro, você desgasta o material, entendeu? Então, aqui, né, nós estamos falando aqui da martensita, tá? Então, aqui, olha só, na martensita, você nem transforma, você nem passa por aqui. A martensita já vai direto da austenita lá embaixo. E aí forma essa, tá vendo? Aspecto da martensita após preparo micrográfico no aço temperado. Então tá aí, ó. Tá vendo? A martensita já é direto. E aí, ó, olha que coisa interessante. Essa figura aqui para nós lembra aquele piso do Nordeste, que é o quê? Calor o tempo todo você racha. E o aço é a mesma coisa, né? Ou seja, o que é a martensita? É exatamente um calor abrupto e de repente esfria. O que acontece com o solo? Trinca todinha. O que acontece com o aço? Mesma coisa, ele vai abrir esses veios aqui, ó, e aí fica desse tamanhozinho aqui. Beleza. Vamos, então aqui eu mostro para vocês, ó, o que é esse gráfico aqui. Então são vários gráficos da mesma coisa, tá, gente? Nesse gráfico aqui, eu estou mostrando que eu estou a 727, quase 800. Faço essa transformação da austenita, perlita. Aqui eu mostro para vocês que eu estou aqui, ó, e aí, ó, abaixei um pouco mais a temperatura, virei baianita, tá? E aqui eu já saio lá da austenita e já vou lá para baixo. Aí eu vou ter uma estrutura martensítica, né? Que aqui é a martensita, tá? E aqui, pessoal, eu mostro para vocês qual é a característica de cada material, a foto de cada material. Então, aqui é um aço austenítico, aqui é a martensita, aqui é a baianita e aqui é a sua perlita. Certinho? Sussa na carapuça? Beleza. Vocês vão querer fazer intervalo? Ah, não, professor. Posso seguir direto aí, depois você termina. Peraí, só beber água aqui, aguenta muito. Beber água aqui. Bom, voltei. Então, vamos seguir o fluxo aí. Sexta-feira é feriado para vocês, galera? Ah, professor, esses dias tá teve feriado, não, né? Teve 3 direto aí, ué. Eu creio que sim, mas eu acho que não vai ter aula da Flávia, não. Não, Ah, é isso que eu a tô... Flávia deve dar aula, não, mano. Oi? A Flávia não deve dar aula, não.
né, depois tem que ver no calendário se sexta é feriado ou não. É, dia 1º, dia trabalhador, com certeza. Meu dia. Não. Né? Cadê o cara de Nova Lima? Os caras, né? Porque tem um Kaique e tem um Luiz. Cadê o cara de Sabará? Sabará não. Sabará é só de resistências materiais. Aí fica só eu agora. Eu sou de Sabará também. Pois é, essa turma tem que assistir aula, né, bicho? Vou ficar Pois é. sumido. Ele não tá fazendo nenhuma. Quem? O Kaique, a professora mostrou ontem lá. Uai, aí não, né, bicho? Ele tá trabalhando, ele tá com problema? Ah, não tem notícia dele, não, professor. Na parte só de entregar suas provas, Oi? no dia de entregar suas provas lá, a Sei. gente até tava conversando e tal. Ele falou que tava fazendo, que tinha feito, ia mandar pra você, mas depois eu não tive mais notícia dele, não. Ele tá vivo? Eu acho que tá. Ontem foi o aniversário dele, eu acho. Então tá bom. O importante é tá vivo. Entendeu? Vamos sapecar aí. Onde que eu tava, né? Aí, pessoal, depois que eu falei isso tudo aqui para vocês agora, tá? Eu vou falar uma situação aqui para vocês. Pô, cara, cadê o negócio? Aqui, ó. Que é isso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. Aí o gráfico nós tratamos. Esse gráfico nós tratamos também, né? Falamos dessa transformação aí da austenita em perlita, tá? Aí vamos lá. Fatores que influenciam as curvas: tempo, transformação e temperatura. Composição química, em geral, com aumento do teor de carbono, a curva se desloca para a direita, é o que eu falei. Tamanho do grão, quanto maior o tamanho do grão, mais demorada será a transformação total da austenita, deslocando a curva para a direita. Ok. Velocidade de aquecimento, temperatura de tratamento, encharque. O encharque é quanto tempo que o material vai ficar no forno, tá? Então, gente, você fazer um tratamento térmico é basicamente fazer um bolo, tá? Imagina que você fez a massa do bolo e coloca ele no forno, né? Então, se você deixar pouco tempo lá, ele vai sair cru. Se você deixar muito tempo, você vai queimar. Então, a velocidade que você coloca, quando eu falo velocidade, é essa velocidade de aquecimento. Se você coloca já num forno aquecido, tem uma característica. Se você coloca num forno frio, liga, e aí ele vai esquentando aos poucos, o seu bolo vai ter outra característica, né? Até mesmo você coloca fermento. O fermento é a liberação de gás, o CO2, que faz ele crescer. No aço é a mesma coisa. Nós vimos no vídeo que você tem aquela abertura, né? Enxergando a olho nu, a gente pensa que está tudo fechado. Mas à medida que você vai ampliando, você vai vendo que você vai ter espaços ali, né? Deixar lá o material no forno, esses espaços irão dilatar, permitindo, né, a saída de gases, né? E, da mesma forma que no bolo, quando você tira, se você tirar o bolo rapidamente, deixar ele na temperatura ambiente, ele vai ter uma configuração. Se você deixar ele resfriar junto com o forno, ele vai ter outra configuração.
Então, por que eu estou fazendo esse paralelo com o bolo? O objetivo desse paralelo é mostrar para vocês que, de acordo com o tempo de aquecimento, a velocidade de aquecimento, tá? O tempo que o material vai ficar dentro do forno, você vai ter uma característica. E depois que você tem esse aquecimento, vem a parte de resfriamento. Então, se você deixar resfriar na temperatura ambiente, ele sai com uma característica. Se você jogar óleo, água, ele vai ter outra característica, entendeu? Então, imagina, por exemplo, você tomou banho quente, nesse frio, e você foi direto para o vento, o que vai acontecer? Você vai encroar, né? Você vai encroar, a sua pele resseca na hora. E o aço é a mesma coisa, cara. Você sai de um forno quente e toma um balde de água, a microestrutura vai impactar de forma o quê? Ela vai encroar, ela vai diminuir, né? Então, vamos lá. Então, recozimento. Finalidade. A finalidade do recozimento é regularizar a estrutura bruta de fusão, possibilitando a maior homogeneidade aos materiais fundidos. Regularizar as estruturas de materiais deformados a frio, regularizando ou eliminando tensões existentes. Eliminação de impurezas. O recozimento é o tratamento térmico que é realizado com o fim de se alcançar um ou vários dos seguintes objetivos. Então, olha, o que é recozimento? É você pegar o material, você deixa ele no forno lá um tempo, mas não de forma abrupta, né? De forma mais light. Então, qual o objetivo do recozimento? Remover as tensões, diminuir a dureza, alterar propriedades mecânicas como resistência, ductilidade. Olha, você na sua vida, você já foi recozido. Pensou que você está doido? Você já fez sauna na sua vida? Quando você entra na sauna e ela está quente, os poros, a sua pele abre todinha. Isso que é um recozimento. Você tem um alívio de tensão. Então, quando você faz você coloca uma compressa, né? Você levou uma pancada, aí você coloca uma compressa naquela região, você está aliviando a tensão. O que você está fazendo? Você está abrindo os poros, você está dilatando aquela região. É para isso que serve o recozimento. Tá? Então, só que isso no aço, quando ele é feito, ele é laminado a frio, né? Ele é trabalhado. Assim que ele sai, tem região que está puxando mais que a outra. Então, você faz esse tratamento exatamente para ter uma homogeneidade, o material ficar uniforme, né? E aí, eu mostro para vocês, vamos lá, criança, né? Então, aqui eu tenho um recozimento, né? Isso aqui é normalização, né? Então, vem aqui, ó, método. O aquecimento do material até uma temperatura acima da zona crítica. Zona crítica, lembrando, aqui, ó, a zona crítica tá aqui, ó. Chegou aqui, ó, cresce o material, né, a temperatura, né, acima da zona crítica, então você vai chegar até 800 e tantos graus. Então você fez o recozimento, né? Mantendo essa temperatura para homogeneização e resfriamento lento. E depois que você chegou lá em cima, ele é resfriado lentamente. Na hora que ele é resfriado lentamente, quando a gente fala lentamente, é tipo assim, deixa ele dentro do forno resfriar. Ácidos de carbono, 20 minutos por centímetro de espessura. Ácidos liga, 30 minutos por espessura. O resfriamento, lento no interior do forno, desligado de preferência. Quanto menor o teor de carbono, mais rápido pode ser efetuado o resfriamento, ou em ar parado, né?
é outra forma de você fazer esse recozimento aí. Então, você eleva ele acima da zona crítica, elevou a temperatura acima da zona crítica, deixa ele lá quietinho, desliga o forno, e aí ele vai tomar nova configuração em termos estruturais, né? Microestrutura. Cuidados no recozimento, controle do tempo de aquecimento, controle do tempo e temperatura de tratamento, apoio das peças no forno e o controle da atmosfera do forno. Esses são os cuidados do recozimento. Aplicações, peças fundidas e encroadas, tá? Normalização. Qual que é a finalidade da normalização? Uniformizar e refinar a granulação. A finalidade é obtida uma melhor homogeneização do que o recozimento, pois a temperatura de tratamento é mais alta. A granulação mais fina é conseguida no resfriamento mais rápido. A normalização é o processo de tratamento térmico que tem como objetivo diminuir a granulação do aço. É um tratamento que refina a estrutura do aço, dando propriedades melhores que as conseguidas no processo de recozimento. Ou seja, a normalização é um recozimento mais fino, tá? Esse processo pode ser feito no final ou pode ser processo intermediário. Normalização é feita em duas partes. O aquecimento, que o tempo depende da espessura da peça, em atmosfera controlada, e resfriamento ao ar. Devemos observar aí que a normalização, né, o resfriamento é no ar. E no recozimento, o resfriamento é no forno. Então, é feito um aquecimento, né? Você vai austenização, você vai levar até a temperatura austenítica, né? Que é aquela temperatura que o material muda fica fácil do átomo movimentar, mais ou menos 900 graus, e o resfriamento é até 600 graus. Na alteração de temperatura, a estrutura passa de austenita para perlita fina. Perlita e ferrita. No processo de normalização, facilita a usinagem da peça. Aí, ó. E aí, por isso que você vai fazer a sua austenitização. Método. Aquecimento de um aço a temperaturas acima da zona crítica, mantendo essa temperatura para homogeneização e resfriamento ao ar. Aí. Beleza? A normalização, a aplicação. Peças fundidas, forjadas, peças de grandes dimensões. Então, é isso aí. Então, hoje nós falamos da normalização e do recozimento. Volta para mim, professor, volta para mim esse slide de aplicação, por favor. Só um momento. Aquela mesmo. Que é peça. Que é aplicada em peças fundidas. São em peças fundidas, forjadas e de grandes dimensões. Pronto. Aí, galera, o que eu falo para vocês é a seguinte situação, tá? O material... Então, beleza. Aí, aqui, nós matamos a seção 3.1. Beleza. Aí, vamos seguir o fluxo aqui. Seguindo o fluxo, né? Aí, aqui, eu chamo a atenção de vocês para a seguinte situação.
aqui é o diagrama, né? Lá que nós temos, eu levo a temperatura acima e eu possuo aqui, né, a minha ferrita, cementita e perlita. E de acordo com aquele gráfico que eu mostro para vocês como é feito o resfriamento, eu vou ter aquelas propriedades. Aqui, o que eu mostro para vocês é o seguinte, é a martensita, tratamentos térmicos. É preciso ter em mente que quanto maior é o teor de carbono, mais frágil é o aço. E lembrando que quanto maior o teor de carbono, mais demorado vai ser o seu tratamento térmico, porque você vai deslocar aquelas curvas para a direita. Tá? Então, da mesma forma, quanto mais heterogênea é a estrutura do aço, né? Ou seja, mistura de martensita, baianita, perlita e ferrita, menor é a sua resistência à fadiga. Dessa forma, a seleção do material deve sempre ser feita adotando-se um menor teor de carbono compatível com a dureza desejada. O que eu quero que vocês prestem atenção nesse gráfico aqui? Eu tenho um gráfico aqui que eu tenho limite de fadiga e martensita. Ok. Né? A quantidade de martensita que eu tenho. Tá vendo que esse gráfico tá escrito aqui, ó, 1340, 4042, 4340, 5140, 80B40. Essa nomenclatura aqui, pessoal, é que eu vou mostrar para vocês aqui agora. O que significa esse negócio aqui? Porque o que pega? O que acontece, pessoal? Acontece a seguinte situação aqui no livro. Se eu pego o livro aqui de vocês, tá aqui o livro. Então tá aqui, ó. Tá aqui o livro. Hoje eu só vou explicar, não vou fazer exercício, não. Depois a gente vai sapecar um insapecável. Então, aqui, ó. Aqui, ó. É isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Os principais sistemas de classificação dos aços é o ANSI, né? American Iron and Steel Institute, né? Que é o Instituto Americano de Aços e do Ferro, né? Iron Man, né? Homem de Ferro, né? Iron. Tem uma banda também, como que chama Iron Man, não tem? Tem. É. E você tem a SAE, a Sociedade Automotiva dos Engenheiros. E você tem a norma DIN, que é alemã. No Brasil, nós temos a ABNT. Então, assim, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Você vai prestar um serviço, então o cara fala assim, ó, a gente segue a norma DIN. Aí você vai ver lá as características da norma DIN. Basicamente, você tem várias normas, mas todas, a hora que você atenta, tem o mesmo padrão, entendeu? Não muda muita coisa, não. Elas vão ter o mesmo padrão. Mas quando muda a norma, as nomenclaturas mudam também. Tá? Nesse sistema, os aços são classificados em grupos principais. Então, a ABNT ela segue basicamente a SAE, né, e a AISI, né? Então, o que é? Os dois primeiros números significam a família do aço. E os outros dois números, teor de carbono em centésimo de porcentagem. O que quer dizer isso? Quer dizer que um aço 1020 pertence à família 10, isso é um aço carbono com 20% de carbono. Centésimo, né? 20% não, 0,20% de carbono. Então, aqui nós temos as famílias. As famílias
do ácido carbono ressulfurado, ácido carbono ressulfurado e refosforato, né? Você vai ter o fosfato aí também. Aí, o que acontece? Quando você pega aqui um 1340, o que é o 1340? É um aço. Aqui, ó, você tem lá, né? Aqui, ó, aço 1340. Aços de baixa liga, construção mecânica. Ele é um 1340, ele vai ter o manganês 1,75%. Ele é da família desse aço aqui. Lá, por exemplo, tem o 4042. Vamos pegar o 4042. Está aqui, ó, 40. Ele já tem molibdênio, 0,25%. Quando você fala 4340, então ele é dessa família aqui, que apresenta níquel e cromo, ou molibdênio. Aí, por que você tem esses elementos de liga? Esses elementos de liga, igual, por exemplo, você tem esses elementos de liga são para evitar corrosão. É claro, gente, né? Quanto mais especial for o aço, tá? Então, por exemplo, você quer um aço inox, né? Por que é inox? Porque ele tem grande quantidade de cromo, que evita a corrosão, né? O valor do material vai subindo também. Porque lembra aquela panela que eu mostrei para vocês? É ali no processo produtivo que a pessoa vai adicionar o elemento de liga. Entendeu? Então, na hora que você adiciona um elemento de liga naquele momento, é que você vai alterar a composição química do seu aço, tá? E você altera a composição química do seu aço de acordo com aquilo que você quer colocar no seu projeto, de acordo com aquilo que você está querendo trabalhar. Então, por exemplo, roda de ferro. É caro ou barato a roda de ferro? É caro, é barato. Roda de ferro é sossegado. Agora, roda de liga leve é caro. Por quê? Porque ali você vai ter um material trabalhado com liga exatamente para atender a necessidade que uma roda está sujeita aos impactos. Você pega, por exemplo, o motor. O motor, antes era de ferro fundido. Pesado. Hoje o motor é o quê? Liga de alumínio. Ele é ligado. Por quê? Porque aí evita corrosão. Ah, mas o que eu ganho com isso? Além de você ganhar leveza no motor, que é de liga de alumínio, o senhor também está ganhando o carro é flex. Por que antigamente o carro não era flex? Porque você não tinha tecnologia para fazer um carro que funcionasse a gasolina e a álcool, principalmente devido à corrosão. Agora, o carro flex, ele funciona a gasolina e ele funciona a álcool e o motor não sofre problema de corrosão devido à agressividade do álcool. Estão entendendo, crianças? Então, esses elementos de liga são os elementos que a gente coloca no aço para ele ter aquela qualidade desejada. Tá? É isso aí. Então, você pega aqui, ó, 8B40. Aí ele fala aqui para nós a seguinte situação. Tá? Adicionalmente, para a classificação das famílias, é usual a letra H, que indica temperabilidade após 4 algarismos, como no aço 8620H. Agora, parou e vamos prestar atenção. Depois que eu fiz o aço, depois que eu fiz o lingote, eu ainda tenho que passar por um processo de têmpera. Esse material é muito especial. O custo vai ser elevado. A letra B, entre os 4 algarismos, é utilizado para indicar a presença de boro
como no aço 10B46. Ou seja, a B, ou seja, esse camarada que a gente tem aqui, 80B40, ele tem boro. Mas quem é esse aço? Ele é dessa família aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho 80. Não, ele não colocou 80. Aí tem que ver de qual família que ele pertence. Entendeu? Mas o B indica que tem boro na composição dele aqui. O 51 não é pinga não, é cromo e cromo. Aqui é a porcentagem de cromo que ele tem. E o 43, né, é níquel cromo, tá? Isso tudo a gente coloca para evitar corrosão, para evitar problemas no material. De acordo com o uso dele, né, galera? De acordo com o que você vai usar. Aí aqui, ó, têmpera. A têmpera é um procedimento de tratamento térmico mais importantes utilizados em aços, com 0,3% de carbono. A têmpera consiste no aquecimento do aço acima de temperatura crítica, então você eleva o aço acima daquela temperatura crítica na qual começam a surgir as transformações e resfria abruptamente com água, óleo, salmoura ou no ar, dependendo do aço utilizado. Então, meu nobre jovem, você já fez têmpera lá na sua casa, quando você pegou a frigideira, fritou um bifinho nela e jogou a água. Ou seja, o material estava lá em cima, e aí, a temperatura lá em cima do ar, você joga água fria, você tempera o material, né? Fazendo ali uma martensita, né? E qual é a característica da martensita? É essa aqui, né? Olha só, microscopicamente observando, a martensita vai ter esse visual aí. A dureza e a resistência mecânica do metal através da formação de uma microestrutura é denominada martensita. A martensita representa, na forma de agulhas, como mostra a micrografia, de uma amostra de aço SAE 4140, resfriado em óleo, né? A profundidade do endurecimento e a distribuição da dureza ao longo da seção em uma peça após a têmpera depende da temperabilidade do aço, das dimensões da peça, da temperatura, da austenitização e do meio da têmpera. A temperabilidade é definida como a habilidade do aço a adquirir dureza pela formação da martensita em determinadas profundidades após tratamentos térmicos de têmpera. Isto é, a temperabilidade é a capacidade de um determinado aço formar martensita e, portanto, a velocidade crítica da têmpera. Traduzindo o que ele está falando, o que é essa martensita aqui que a gente tanto está batendo nela aqui? É esse cara aqui, deixa eu ver se nessa aula. Não, porque a nitretação é outro tipo de tratamento, né? Não é isso, não. Traduzindo o que ele está falando, essa martensita é obtida, você eleva a temperatura do material até lá em cima e dá um choque térmico. Desce abruptamente para cá, desce repentinamente para cá. Aí o material vai adquirir aquela forma. Vai adquirir aquela configuração estrutural. Beleza. Tem sim. Cadê o negócio?
Não, que é outro tratamento térmico, a nitretação. Aqui, ó. Têmpera por chama. Olha só. Aqui eu tenho uma engrenagem, tá? Por que eu tenho que fazer uma têmpera nos dentes da engrenagem? Ou seja, por que eu quero o endurecimento dos dentes da engrenagem? Porque a engrenagem... Imagina uma caixa de marcha, né? Então, você tem uma caixa de marcha, você tem um automóvel, tá? Nessa caixa de marcha, o que ocorre? Ocorre que quando você muda de marcha, tem que ocorrer o engrenamento de um dentinho no outro dentinho. Vocês não fizeram elemento de máquinas ainda não, né? Não. Então, o que ocorre aqui? Ó? Ocorre o seguinte. Isso aqui é uma engrenagem, tá? Então, aqui você tem uma engrenagem. Então, a engrenagem, ela vai sofrer o tempo todo. Por que ela sofre o tempo todo? Porque você tem um dente chocando com outro dente. Um dente batendo no outro dente. Então, aqui de forma abrupta, tá? Então, eu tenho um engrenamento de 2 dentinhos aqui. O que acontece? Nós percebemos que o tempo todo, né, a engrenagem, ela estará sofrendo um impacto de um dente com o outro. E essa região aqui, ó, nessa região, o que você tem? Você tem aqui o metal, você tem aqui o óleo, tá? Aqui você vai ter o óleo, e aqui você vai ter o metal de novo, tá? Opa! Então, a engrenagem é um material que ela sofre muito impacto. Então, você vem e faz um tratamento térmico nos dentes da engrenagem, né? Aqui, por exemplo, é uma têmpera por chama. E quando você faz esse tratamento térmico na engrenagem, o que você está garantindo? Você está aumentando a dureza dos dentes. Então, a hora que bater um dente com o outro, né? O que acontece? Você não vai desgastar isso, porque eles já estão programados para o impacto. Como eu falo, programados, né? Você preparou a estrutura para receber esse impacto. Aí nós temos que lembrar o seguinte, que quando o dente de uma engrenagem se rompe, não existe soldar dente da engrenagem. Você tem que fazer outra engrenagem exatamente porque uma das coisas é o tratamento térmico que a engrenagem sofre. E a outra coisa na engrenagem também, né, é o seguinte, se o dente está aqui e aqui é o outro dente, e aqui é o outro dente da engrenagem, então nós temos aqui 2 dentes fazendo um engrenamento, né? A gente tem que lembrar o seguinte, que aqui eu tenho o engrenamento dos 2 dentinhos, né? Aqui eu vou ter o engrenamento dos 2 dentinhos, e eu tenho que lembrar que, além do tratamento térmico que cada dente desse aqui sofreu, né? Eu tenho também o desgaste uniforme. Então, esse dente, vamos supor que ele desgastou aqui, né? O outro dente lá da engrenagem, pegando. O outro dente lá da engrenagem, ele também se desgastou uniformemente, tá? Ele se desgastou também uniformemente de acordo com aquele outro dente. Então, ele vai desgastar uniforme. Então, quer dizer, não tem como recuperar o dente de uma engrenagem, porque é um conjunto que trabalha junto, né? Isso foi legal. É um conjunto que trabalha sincronizado, e esse conjunto que trabalha sincronizado passa por tratamento térmico.
Beleza? Ele vai passar por um tratamento térmico. Então, vamos lá. Onde que eu estava? Aqui. Então, ó, existem inúmeros processos onde no lugar onde é presa a peça, fica a tocha de oxacetileno. E o bocal de água é colocado no carro do torno, né? O dispositivo é chamado de estacionário. E este método é bem simples porque não exige equipamento elaborado, além de um dispositivo de chama, de fixação e controle do tempo. Ou seja, chupetinha, cara. Você aquece os dentes aqui a uma temperatura absurda, né? Aqui é como se fosse um maçarico, né? E aí você já pega isso aqui e já dá um jato d'água. Ou seja, o que você está fazendo, cara? Você está elevando esse cara à temperatura crítica, né? Você vai elevar ele na temperatura crítica e já vai dar um jato d'água nesse material. Consequentemente, o que acontece? Esse material vai virar martensita, vai aumentar a dureza dele. A cimentação é o tratamento... Não, só que aqui já é termoquímica, esse aqui não. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês é essa situação aqui, pessoal. Isso aqui nós já vimos, né? Então, olha só. Vamos voltar aqui nessa historinha aqui. Voltando aqui. Uma vez que a gente falou de ferro fundido, cinzento, nodular, vermicular, maleável e branco, né? Eu proponho para vocês agora a falar a aplicação de cada um. Então, né? Aqui é só o gráfico de novo, tá? De novo. Então, para que serve o ferro fundido branco? O ferro fundido branco, ele possui elevada dureza, tá? Você usa ele para desgaste, entendeu? Então, revestimento de moinho de bola, cilindro de laminação para borrachas, moagem de cimento, tá? E britadores. Então, aí, ó, um ferro fundido branco liga ferro, carbono, silício com teores de carbono menor que o cinzento e que, devido ao silício com menor quantidade e as condições de fabricação, apresenta carvão quase que inteiramente combinado, resultando em fraturas de coloração branca. Então, aqui, ó. Esse cara aqui é o ferro fundido branco. Isso aqui, gente, tá? Aqui, ó, você tem um ferro fundido branco aqui, né? Chapa de desgaste. Esse ferro fundido branco, você tem as bolas aqui, né? Então, isso aqui é típico um moinho de bola. O moinho de bola é o seguinte, galera. Isso aqui gira, tá? Isso aqui gira. O minério de ferro entra nesse moinho de bola. Você gira esse trem aqui, né? Então, o minério de ferro vai se transformar em pó. Para fazer esse tipo de moagem, né? A gente utiliza essas bolas de ferro aqui, que são de ferro fundido branco. Ferro fundido cinzento. Boa usinabilidade, resistência mecânica satisfatória, boa resistência ao desgaste, boa capacidade de amortecimento e é dentro do ferro fundido mais usado. Então, você vai usar o ferro fundido cinzento para colunas de máquina, motores, eixo de comando de válvula, tubos. O ferro fundido cinzento, ele tem um teor de carbono acima de 2,11%. E silício com teores de 1,2% a 3%. A quantidade elevada de silício promove a formação parcial de carbono livre na forma de lâminas ou veios de grafito. Aí, ó, esse aqui é o ferro fundido cinzento. Tá aqui, ó. O maleável, né? O ferro fundido maleável tem uma ductibilidade e tenacidade. Ela já apresenta uma ductibilidade e tenacidade.
resistência à tração, resistência à fadiga, resistência ao desgaste e usinabilidade. A aplicação. Conexões de tubulação, colares de tratores, correntes, tá? Cubos de roda. Tá? O ferro fundido maleável é obtido por meio de tratamento térmico da maleabilização do ferro fundido branco. A finalidade desse tratamento térmico é transformar sementita em grafita esferoidal, conferindo um material melhores propriedades mecânicas, como maior resistência, limite de escoamento e ductilidade. Sua superfície de fratura apresenta coloração cinza clara. Então, agora essas fotos maravilhosas aqui, né? Aqui eu mostro a grafita esferoidal. Aqui, ó. Isso aqui é ferro. E isso aqui é o carbono grafite esferoidal aqui. Né? Olha que bonito essa foto aqui, ó. Propagação da trinca entre os nódulos de grafita e em ferro fundido aqui, ó. Tá vendo? Então aqui você tem a grafita, ó. Nodular, ferro fundido nodular. Apresenta-se na forma microestrutural, como carbono livre. Na morfologia de nódulos, o que confere a esse tipo de ferro características mecânicas superiores àquelas do ferro fundido maleável. É obtido por modificação química na composição do material em estado líquido. Então, tá aí. Conexão de tubo, colares de tratores, correntes, cubos de roda. O ferro fundido maleável é um ferro fundido obtido por meio de tratamento térmico de maleabilização do ferro fundido branco. A finalidade desse tratamento é transformar a sementita em grafite esferoidal, conferindo ao material melhores propriedades mecânicas com maior resistência, limite de escoamento e ductilidade. Então, beleza. Aí, esse ferro fundido nodular, você usa ele no virabrequim do carro, tá? Você vai fazer isso aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Presente aqui no virabrequim, ó. Essa parte aqui, ó. É o ferro fundido nodular. Tá aqui, ó. E aqui eu apresento para você a microestrutura dos ferros fundidos. Branco, cinza, nodular e maleável. E aqui, galera, eu apresento para vocês as composições, né, do tipo de ferro. Então, se eu tenho um ferro fundido cinzento, eu vou ter essa composição de carbono, silício, manganês, fósforo e enxofre, né? Se eu tenho um dúctil, eu vou ter essas composições aí. Então, galera, é isso. Dúvidas? Tranquilo, professor. Tranquilo. Beleza? Então, hoje, nós já vimos a seção 3.1, introduzimos a seção 3.2 e é isso. Ok? Isso mesmo. Beleza, galera? Não fizemos intervalo, né? Mas tá bom. E aí, na próxima aula, exercício. Tá bom? Falou. Então, tá bom. Lu, você tá aí? Acho que não, viu, professor? Tô sim, para de graça. Mas tá bom, teve bom hoje. Eu vou gravar a aula e mandar para vocês. Eu tô parando por aqui, gente, porque é muita teoria, entendeu? Senão, a cabeça de vocês dá um nó. Peço a vocês a seguinte situação. Vocês vão fazer a seguinte situação. Vocês vão fazer esse desafio nota máxima aí, tá? Vocês vão dar uma lida na seção 3.1 e 3.2, tá? Chupetinha, tá? E na próxima aula a gente faz esses exercícios aí. Beleza? Beleza. Tá bom? Então tá bom. Tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Tá tranquilo. Então tá bom. Então, feliz Páscoa para vocês. Obrigada. Eu ganho ovo de chocolate? Oi? Eu ganho ovo de chocolate? Nada, viu? Ó, deixa eu te falar. Dá uma estudada aí, galera. E qualquer coisa que vocês precisarem, manda zap, comunica aí. Ok? Ok.
Falou, abraço. Outro, bye, bye. Aperta um dedinho aqui. Será que saiu alguma coisa? Pra que